bom dia, tudo bem? Aqui é Mari Santana, psicanalista, passando aqui nessa manhã, finalzinho da manhã, quando eu termino o meu treino, né? Hoje estou fazendo aqui nesse tempo lindo, nublado, um ventinho aqui da natureza, aqui no meu jardim. Eu estava fazendo minha atividade física quando eu tive o insight de falar para vocês sobre a importância de equilibrar, porque 100% a gente não vai conseguir, mas equilibrar os pensamentos automáticos. Eles vêm, são automáticos. Como que fazemos para equilibrar esses pensamentos? São pensamentos de raiva, de tristeza, de medo, que quando não temos habilidade de lidar com eles, eles acabam até estragando o nosso dia, né? Então, assim que acordamos, às vezes eles vêm. E quando eles vêm e que a gente não consegue lidar com eles, eles acabam estragando, sim, todo o nosso dia. Olha a importância de saber como construir sinapses neurais, porque elas estão lá, em nós, acumuladas no nosso inconsciente, desde que nós fomos formados no útero, né, da nossa mamãe. Então, elas estão lá recalcadas, e elas são recalcadas quando cada vez mais nós colocamos máscaras, desde os 7 anos de idade, para formar a nossa personalidade. Porque nós já nascemos com o nosso temperamento, é de cada um de nós. Aí a gente forma o nosso caráter, ali de quando nascemos, até os 7 anos, que é quando nós nos formamos ali no seio da família, no ambiente, né? Com a ambiência ali de onde nós nascemos e crescemos ali no seio da família, vizinhos, escola. Ali é a nossa primeira socialização. Então, até os 7 anos, desde que a gente foi formado no útero da mãe, a gente constrói várias sinapses neurais. E elas ficam lá, como saquinhos de informação amarradinhos. E são esses saquinhos, por assim dizer, entre aspas, que estão lá, às vezes, dependendo da interpretação de cada um de nós, são saquinhos de traumatizações. E são essas traumatizações que liberam gatilhos e através deles vêm os pensamentos automáticos. Daí a importância da gente saber lidar com os nossos pensamentos. Daí eu estava treinando e me peguei sentindo medo por conta de uma sinapse que fugiu lá desse recalcado meu e começou a dar em mim uma sensação que todos nós sentimos, é comum de todo ser humano. Aí eu, como já há 15 anos eu tenho essa prática de lidar com os meus pensamentos, o que eu fiz? Ativei em mim a luzinha, o alerta e lá comigo mesmo, treinando, fazendo exercício de braço. Tava lá, né, com o meu pezinho. Opa, eu preciso lidar com isso aqui. Mas veio um gatilho tão forte, sabe? Que às vezes vem aí nas pessoas e elas acabam derrubando elas, né, as pessoas. E quando a gente sabe lidar, a gente para um pouquinho, conversa com o melhor amigo nosso, que é nós mesmos. Então a gente faz a dinâmica de, olha só, o que a gente faz quando a gente se pega sentindo medo, tristeza ou raiva por conta de pensamentos automáticos, né? Então vou ensinar para vocês tomarem como ferramenta terapêutica
e nunca mais esquecer. Serve de remedinho, tá? Porque muitas pessoas se pegam sentindo e não querem sentir. O remédio pra gente se curar é sentir. Então a gente para um pouquinho, sente aquele pensamento automático, identifica o gatilho. Aí a gente, se puder, se tiver no nosso controle, resolver, a gente vai fazer um esqueminha cerebral para resolver aquilo ali. Se não depender de mim, da pessoa, a gente solta. O que não depende de mim, o que eu não tenho como controlar, eu solto. Solto para onde? Deixo com os outros o que é deles. Se eu tiver controle, eu lido com isso. Às vezes não é de imediato, às vezes é um processo. Então, soltar é o que a gente chama de aceitar. Eu aceito a situação, mesmo que eu sinta dor, eu vou sentir essa dor. O segundo passo é respirar. Quando a gente sabe respirar, a gente pode usar os óleos essenciais. Esse aqui é de hortelã-pimenta, onde você faz a respiração que dá um jeito na sua ansiedade, né? Então, o segundo passo desse remedinho é a respiração. Qual é a maneira certa de respirar? Todos nós respiramos, senão a gente perde a vida, né? Nossa respiração, o nosso fôlego de vida, né? Todos nós respiramos, mas às vezes de maneira errada. Olha a maneira certa de respirar. Vamos introduzir o óleo essencial nessa respiração. Olha só, bem terapêutico. Agita o olhinho, ele vai soltar o cheiro maravilhoso que ele tem. Você pode pôr também na mão, tá? Em algum lugar, no algodãozinho, né? Esse, como é meu particular, eu costumo fazer com ele, tá? Ó, tapa uma narina. Cheira para um lado, solta pelo outro, tá? Como eu cheirei esse, agora eu vou para esse. Entenderam? Então, usa as mãos, usa o óleo, né? Tapa uma narina, cheira com a outra, segura. A que cheirou você tapa e solta na outra. Faz umas 10 respirações assim. 5 de um lado, 5 de outro. Estamos no segundo passo. Aceitar no sentido de soltar, respirar. E aí, como o sentimento meu, por exemplo, foi medo, como que eu vou lidar com esse medo, né? Eu vou identificar o gatilho e eu vou me concentrar no que eu tenho no momento, no sentido de agradecer. Eu vou sentir gratidão. É como se eu estivesse pondo a gratidão no lugar desse medo, tá? Eu vou sobrepor a gratidão no lugar desse gatilho. É só um pensamento. Às vezes não é real, é só um pensamento. Só que quando a gente não sabe lidar com eles realmente acabam, no caso do medo, ele gera ansiedade. No caso da tristeza, gera depressão, tá? Então precisamos lidar com esses gatilhos. Aí eles passam. E o importante disso é que a maneira da gente lidar com eles, a gente vai deixando essa sinapse automática e negativa, como se a gente estivesse destruindo, e a gente vai construindo novas sinapses positivas. Quanto mais a gente tem habilidade de lidar com esses pensamentos automáticos, como se trocasse do negativo
para o positivo. Aí a gente vai criando novas sinapses positivas e essa é a receita para a gente ter uma vida leve e saudável. O ponto é menos pensar e mais respirar. E quando eu digo menos pensar, é menos pensar disfuncional. Saber lidar com esses pensamentos que vêm. Eles vêm. Em média, 95% dos nossos pensamentos, eles são sim automáticos. Tá? Às vezes, até os nossos sonhos, eles são desse conteúdo recalcado. É uma amostragem deles, né? Então, o ponto é que saber lidar com esses pensamentos automáticos é a chave, é a virada de chave para a gente ter uma vida leve e saudável. Menos doença, menos escassez, menos infelicidade, tá? Qual é a receita para aprender de verdade? Porque eu sei que só esse momentinho aqui falando com vocês pode dar um estalo aí. Só que você faz um dia, faz 2, mas como tem sinapses já construídas há muito tempo, desde que você estava no útero da mãe, então precisa de uma adaptação terapêutica, né? De sessões terapêuticas, de um tratamento, uma intervenção terapêutica. Por lá a gente vai identificar o seu padrão de emoção raiz. Como que eu percebo se a minha vida é funcional ou disfuncional? Qualidade de pensamentos. Quando a gente sabe lidar com ele, né? Faz 16 anos da minha vida que eu faço terapia. A gente sabe como a pessoa está funcional ou disfuncional, se ela está vivendo levemente ou pesado, é se ela tem uma rotina. Então eu vou mostrar para vocês, por exemplo, eu faço de lápis porque às vezes eu mudo, né? Então, ó, todos os dias, quando eu vou dormir, eu sei o que eu vou fazer no outro dia. Agendado. Por exemplo, 11 horas é a hora do meu treino físico, tá? Então, quando a gente tem agenda e vai ticando o que a gente faz por dia, aí a gente tem objetivo na vida. A gente traça metas, a gente cumpre metas. E quando a gente cumpre, a gente sente a sensação de ser adulta, de dever cumprido, de autorresponsabilidade. Então, o meu tema, meu lema, o meu nicho como psicoterapeuta, psicanalista, é viver e ajudar a viver. Como que eu ajudo as pessoas a ter uma vida leve? Primeiro comigo, depois com as pessoas que se identificam e vêm para mim, para que eu possa ajudá-las. Autoconhecimento e autorresponsabilidade. A autorresponsabilidade, ela vem do autoconhecimento. Auto é eu me conhecer, tá? É que nem autoestima. Auto, eu me dá uma nota para mim mesma, tá? Por isso que é baixa autoestima ou alta autoestima. Alta de ser alto ou baixo, né? E autoestima, eu me dá uma nota. Então, veja aí que nota você dá para você, de 1 a 10. Aí você sabe como tá a sua estima, a sua autoestima. Se tá boa ou se tá ruim. Se tá achando que tem esses pensamentos automáticos, não sabe lidar com eles, então marca uma sessão comigo. Me chama aqui no direct, lá tem o meu contato profissional, tá? E eu também tenho o meu canal no YouTube, Mari Santana, psicanalista, que esse vídeo vai ficar gravado lá, tá? Eu vou deixar ele aqui no Instagram, talvez só hoje, e amanhã eu já edito ele para colocar lá no meu YouTube e aqui ele sai do Instagram, tá bom? Então me segue lá no YouTube, aqui no Instagram também. Curte, comenta, compartilha se fez sentido para você esse assunto aqui, se você gostou, se identificou, segue lá. E tem algo muito importante que eu quero falar para vocês. Todo início do mês eu disponibilizo 4 sessões estratégicas, dia de quarta-feira, tá? Então, se quiserem conhecer meu trabalho, ter uma sessão gratuita comigo, ela dura 20 minutinhos, só entrar lá na bio do Instagram
Ou pega meu número lá na descrição do meu YouTube, pede uma sessão, é só colocar a frase, quero sessão estratégica. Aí, se ainda tiver vaga, eu incluo você. Todo início do mês vai tentando, quem sabe você ganha uma sessão estratégica, né? Mas se quiser logo marcar a sessão comigo, também pede sessão que a gente agenda você, tá bom? O importante é termos uma vida próspera, feliz e saudável. E quando eu digo próspera, também é com relação ao financeiro, mas é prosperidade emocional, espiritual, financeira e nos relacionamentos, né? Tá bom? Então, um abraço para todos, boa tardinha e se cuidem, tá? Um abraço e até a próxima live.